para esse momento. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por pararmos nesse instante, que esse momento esteja entre os momentos mais preciosos do dia. Ó Deus, porque estamos de frente à tua palavra. Pedimos que o teu Espírito nos ilumine, que nós sejamos tocados pela tua palavra e possamos praticá-la. Estamos com a ajuda do teu Espírito, de aluno para aluno, Senhor, eu com as pessoas que me acompanham, mas tendo o Senhor como mestre, estamos tentando compreender melhor o livro de Eclesiastes, aprendendo com os questionamentos, as observações e os erros de Salomão. Ajude-nos a entender melhor esse livro, porque poderemos aproveitar assim, com certeza, muito melhor a vida. Obrigado por esse instante. Abençoe as pessoas que estão me acompanhando através do Facebook. Depois nós postaremos este estudo lá no YouTube. E os que assistirem mais tarde, que também sejam tocados pelo Senhor. Tua palavra está sendo armazenada em nosso alforje e no momento certo teu Espírito se utilizará dela para nosso comportamento e maturidade espiritual. Nós te adoramos pelo privilégio que temos em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos compartilhar a tela e vamos tentar entender um pouquinho mais de Eclesiastes. Deixa-me compartilhar com você essa tela inicial. Preste atenção, nessa tela nós estamos no capítulo 4 do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, se você não compreender a base do livro, você não entende o livro inteiro. Então é muito importante você compreender o que levou Salomão, quando e por que ele escreveu o livro de Eclesiastes. Essas questões estão armazenadas nas lives anteriores, lá no YouTube. Vá lá e dá uma olhadinha depois. Vale a pena. Eu tenho dito aqui, no mínimo, você vai ter uma compreensão melhor do livro. Nós estamos no capítulo 4 de Eclesiastes. E aí, capítulo 4, Salomão registra suas observações ao visitar 4 lugares e ver as pessoas passarem por várias experiências. O primeiro lugar que ele visita são 16 versículos que contém o capítulo 4 de Eclesiastes. Do versículo 1 ao versículo 3, ele visita o tribunal e ele vê opressores oprimindo os menos favorecidos. E ele diz que é melhor não ter nascido do que viver uma vida de opressão. Melhor ainda é aqueles que não nasceram. Então, nós estudamos isso há 2 dias atrás, temos uma pincelada importante para entender a visão de Salomão no tribunal, onde deveria haver justiça, ele encontrou opressão. Parece que ele conhecia bem o coração do homem e parece que as coisas não mudaram assim tanto, né? Porque nos dias de hoje, lamentavelmente, as coisas também são assim. A segunda divisão é no mercado de trabalho. Foi uma live linda ontem, mercado de trabalho. Versículo 4 ao versículo 8, onde ele visita 4 tipos de trabalhadores. Estudamos ontem, está na live de ontem, muito interessante, se você puder ver, vale a pena. Ele falou sobre o homem, o trabalhador diligente, o trabalhador ocioso, o trabalhador equilibrado e o trabalhador independente. O homem que tem a capacidade de transformar trabalho em maldição na sua vida. Foi a live de ontem. Por isso que eu gosto de ficar aqui, porque serve primeiro para mim. Eu posso tornar o meu trabalho em maldição. Qual a intenção? Até o sagrado você pode tornar em maldição. Até o desejo de querer ser um pregador, um pastor, você pode tornar em maldição. Qual a intenção? Qual o propósito de você ser um pregador? Qual o propósito de você edificar uma igreja?
O que leva você? Deus julga não a aparência, mas a intenção. E ontem nós falamos sobre isso. No mercado de trabalho, o homem pode ser diligente, mas a sua intenção, a sua motivação que o levou a ser diligente pode ser errada. Então o homem pode tornar o trabalho em problema, em maldição na sua vida. Hoje nós vamos ver a visão de Salomão na estrada, do versículo 9 ao versículo 12. E se der tempo, no palácio, do versículo 13 ao versículo 16, tá bom? Então, dito isto, é importante você ter a visão de todo o capítulo. Nós estamos nos fundamentando em muitos escritos, principalmente no dicionário expositivo, no comentário expositivo, melhor. Ele é extraordinário, e aí nós pegamos o esboço deste comentário expositivo, e aí vamos cavar em outras fontes, porque realmente é um livro profundo, extraordinário. Vamos olhar agora capítulo 4, e vamos ler o versículo 9, para nós resumirmos o tempo. Nós já lemos os versículos anteriores. Vamos dar uma olhadinha, eu acho muito importante. Hoje também tem lições lindas para nós. Olha o que diz o versículo 9. É melhor serem dois que um, pois um ajuda e o outro a alcançar o sucesso. Observe que no versículo 8 ele fala sobre o trabalhador independente, o homem sozinho. Nós estudamos ontem esse versículo anterior. É o homem que não quer receber ajuda de ninguém. E ele acumula, daqui a pouco ele chega à conclusão de que ele não sabe por que ele acumulou e para quem ele acumulou. É o homem sozinho, versículo 8. Aí no 9 ele muda de foco e ele fala, é melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Aí vem o versículo de número 10, que diz, se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Versículo 11, nós estamos lendo na Nova Versão Transformadora, que é uma versão mais contemporânea, português mais contemporâneo. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Vamos dar uma olhadinha agora na nova tradução na linguagem de hoje. Somente esses versículos. Vamos lá, e aí vamos para algumas considerações. Vamos ler, leia comigo a mesma porção bíblica. É muito importante você ter muitas versões da Bíblia, porque uma versão dá mais luz à outra. Você entende melhor. Nós estamos trabalhando aqui em Provérbios, nós lemos Provérbios, alguns versículos com 5 versões distintas. Aqui nós não temos muito tempo, nós estamos tentando fazer lives não mais do que 30 minutos, então estamos lendo 2, às vezes 3 versões. Vamos ler a segunda versão, é a mesma porção. Versículo 9, é melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Olha que uma versão traz mais luz do que a outra. Embora a nova versão transformadora seja muito clara, eu estou lendo a Bíblia na nova versão transformadora, estou maravilhado, é muito boa. Se uma, versículo 10 da nova tradução na linguagem de hoje, se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Versículo 11. Se faz frio, 2 podem dormir juntos e se aquentar. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Versículo 12.
2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Aí está as 2 versões que nós lemos. Vamos tentar entender. A segunda, não se esqueça, antes de tirar da tela, nós vamos ver hoje a Salomão observando ao visitar 4 lugares. Ele visitou o tribunal, ele visitou o mercado de trabalho. Nós vimos estas lives antes de ontem e ontem. E hoje a visão de Salomão, suas considerações, suas observações com relação à estrada. Você vai entender o que queremos passar aqui quando falamos sobre estrada, tá bom? Vamos lá. Vamos tentar entender isto com a ajuda de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deixa-me colocar aqui o esboço que eu fiz, porque o poço é fundo, a corda é curta e o balde é pequeno. Aí tem que olhar de vez em quando nas considerações que fizemos. Então nós estamos olhando hoje Salomão fazendo as suas observações com relação à estrada. Você vai entender a partir do momento que nós começarmos a explicar. Salomão, quando ele analisou o homem independente, foi a live de ontem, está arquivada lá no YouTube, ele refletiu sobre a importância da amizade e o valor das pessoas fazerem coisas juntas. Deus nos criou para fazermos coisas juntas, né? Isto é bíblico o tempo todo. Então, quando ele olhou para o homem do versículo 8, ele refletiu sobre a importância da amizade e o valor de fazer as coisas juntas. O dicionário bíblico expositivo, ele tem um provérbio hebraico que diz assim: um homem sem amigos é como a mão esquerda sem a mão direita. Olha que interessante. Um homem sem amigos é como a mão esquerda sem a mão direita. Achei muito interessante. Isso é verdade quando se trata de trabalhar. Nós vamos retratar aqui essas verdades em 4 pontos de vista diferentes. De que é importante você ter pessoas do seu lado. Isso é verdade quando se trata de trabalhar. Isso é verdade quando se trata de caminhar. Isso é verdade quando se trata de aquecer. E isso é verdade, esse princípio também é válido para a necessidade de vigiar e de se cuidar. Então, nós vamos tentar analisar isso com muito cuidado. Em primeiro lugar, a importância de ser 2 e não 1. Ele argumenta isso mostrando por que ele pensa dessa maneira nos versículos seguintes. É por isso que ele coloca aí. Então, em primeiro lugar, vamos lá, quero ser didático, sem um quadro, sem PowerPoint. Estou tentando refrisar, repetir, para que você possa guardar isso. Um homem sem amigos é como a mão esquerda sem a mão direita. O versículo para se fundamentar de que é melhor 2 do que 1 no trabalho é o versículo 9 que ele usa. É melhor serem 2 que 1, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Essa é a versão da versão, tradução, versão transformadora. Nova versão transformadora. Isso. 2 trabalhadores podem fazer mais do que 1. Isso é óbvio. Mesmo dividindo o lucro, o retorno por seu esforço é maior do que se cada um tivesse trabalhando sozinho. Sem falar que há trabalhos que é praticamente impossível de se fazer sozinho, devido às suas complexidades. E além da ajuda, o companheirismo, o ânimo, um acaba ajudando o outro. Então, Salomão mostra nesse versículo a importância de ser 2. Primeiro, no trabalho. O homem do versículo 8, que nós temos uma live ontem,
Ele não tinha ninguém para quem ou com quem trabalhar. Ele preferia fazer as coisas sozinhas, porque ele não queria compartilhar o lucro, mas também não tinha ajuda de ninguém. Mas quando duas pessoas trabalham bem juntas, elas realizam mais do que o dobro daquilo que um só conseguiria realizar sozinho. Isso é óbvio. Segundo essa simples comparação, melhor dois do que um, porque eles alcançam maior sucesso, é melhor compartilhar a nossa vida e o nosso trabalho do que tentar fazer tudo por conta própria. Aqui o Salomão, o grande pregador, não está falando simplesmente sobre o casamento. Mesmo que cada casamento centrado em Deus seja a prova viva desse princípio. É muito melhor ser dois para conseguir o sucesso do que um. Mas Salomão está falando aqui também sobre todos os nossos relacionamentos, não apenas sobre casamento. Nunca fomos criados para sermos sós, mas para sempre vivermos em comunhão com outras pessoas. O sistema de coleguinhas, lembra? O sistema de coleguinhas, ele não serve apenas para excursões escolares e para banhos no mar. É o plano de Deus para a nossa vida e para o nosso serviço. Tem sido assim desde o início, quando Deus criou Adão e ele disse as sagradas palavras de Gênesis 2:18, que nós usamos em casamentos: não é bom que o homem esteja só. Isso estava se referindo ali ao casamento, à união de um homem com uma mulher, mas também a todas as áreas dos relacionamentos. Não é bom que o homem esteja só. Companhia é muito melhor do que solidão. Companhia é plano, é propósito de Deus, desde que seja uma boa companhia. Conexão é muito melhor do que competição na Bíblia. Eu tenho visto isso repetidas vezes na igreja, quando pastores que trabalham comigo, quando demais obreiros que trabalham comigo, aprimoram as minhas ideias para o ministério. Me deixam, me confrontam com relação a não a um desrespeito, mas mostrando coisas que às vezes eu não consigo enxergar e que acabam cooperando para o sucesso do projeto. Então, não importa se estamos na igreja, se estamos no trabalho, se estamos em casa, nosso trabalho é muito mais gratificante quando compartilhamos com outra pessoa, em qualquer área, quando compartilhamos a nossa vida com alguém, nós temos mais chance de conseguirmos o sucesso. Né? Isso é importantíssimo você entender. Então, isso é verdade quando se trata na área do trabalho. É melhor dois do que um. Não é bom que o homem esteja só. Companhia é melhor do que solidão. Conexão é melhor do que competição. Agora, isso não é só verdade com relação à área do trabalho. Salomão, ele mostra as áreas da importância de ser dois, do que dois é melhor do que um. Isso é verdade também quando se trata na área ou quando se trata de caminhar. O versículo de número 10. Olha o que diz o versículo 10. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sério apuros. É o que Salomão diz aí no versículo de número 10. Primeiro, ele retrata na área do trabalho. Você tem mais chance de conseguir. Você vai ter que repartir os lucros, mas você vai ter chance de fazer muito mais, porque dois fazem melhor do que um. É mais fácil de alcançar o sucesso. Salomão está refletindo sobre o companheirismo na área do trabalho. Agora ele se volta para o caminho, para a área, para o ato de caminhar. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sério apuros. Veja bem, as estradas e caminhos da Palestina, ainda hoje,
mas muito mais nos dias em que Salomão escreveu isso, há 3.000 anos atrás, não eram pavimentadas nem niveladas, e os campos eram profundamente pedregosos. Não era raro o mais experiente dos viajantes tropeçar e cair. Nós temos parábola na Bíblia e faz menção do indivíduo que se escondeu os salteadores vieram e deram sobre ele. O percurso entre Jericó e Jerusalém, de 25 quilômetros, é altamente denso e cheio de pedras, e sem falar da altitude, que dá cerca de 900 metros de altitude. Então, veja a importância de se ter um companheiro. Como é bom ter um amigo para ajudar nessas horas. Se isso se aplica ao nível físico, o que dizer na nossa caminhada espiritual quando precisamos de restauração? O que dizer? Se é importante estar no caminho junto de alguém se você cair, o que não dizer da área espiritual? Veja o que diz Gálatas capítulo 6, isso é bíblico. Capítulo 6, versículo 1 e o versículo 2. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, aqui a gente entende porque algumas pessoas só criticam, em vez de ajudar, se torna um peso ainda maior. Paulo deixa claro, os que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. A Bíblia é linda, não é? E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos um dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Olha que lindo. Nós precisamos ser gratos pelos muitos amigos que nos ajudam nessa hora, nas dificuldades que a vida nos oferece. Eu estou falando com você aqui nessa tarde porque nos tropeços da vida eu tive muitos amigos que me estenderam a mão. Eu tive mais gente que me estendeu a mão do que os que jogaram pedra ou daqueles que se afastaram. E eu sou muito grato. Eu entendo perfeitamente que Salomão quis dizer que é muito melhor ser dois do que um. As provações, as dificuldades da vida, às vezes nos derrubam. Às vezes alguém nos empurra e às vezes nós tropeçamos sobre os nossos próprios pés. Mas em ambos os casos, caímos, acabamos no chão, tentamos algo às vezes e fracassamos. Relacionamentos que não deveriam acabam se rompendo. Dificuldades financeiras nos deixam desesperados. E se estivermos sozinhos, podemos cair e permanecer caídos. Muitos estão. Mas graças a Deus que eu e você não estamos sozinhos. Aleluia. Um irmão, uma irmã em Cristo estará lá para nos levantar com palavras de encorajamento, lembrando-nos do amor, lembrando-nos da misericórdia de Deus, ajudando-nos a levantar, fortalecendo as nossas mãos. Aleluia. Isso é tão importante. Por isso que Salomão ressalta aqui que é muito melhor ser dois do que um. Não apenas no trabalho, mas também na estrada, também no seu caminhar. É importantíssimo você ter alguém que se preocupe com você. Louvado seja Deus. Isso é verdade no trabalho e isso é verdade quando se trata de caminhar. Mas não para por aí. Salomão continua dizendo que isso é verdade também quando se trata de se aquecer. Versículo 11, olha o que diz o versículo 11. Veja a visão de Salomão. Ele fala que é melhor ser dois do que um. No trabalho, produz mais, consegue um sucesso mais rápido. No caminho, você se cair, tem alguém que vai ajudá-lo a levantar. E é assim na vida espiritual também. Mas isso também é verdade quando se trata de se aquecer. Versículo 11. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho?
Eclesiastes capítulo 4 e versículo de número 11. Em primeiro momento aqui é muito importante você entender que Salomão esteja falando a princípio sobre a cama, sobre o casal, mas as implicações que Salomão coloca aqui vão muito além, é muito mais amplo do que isso. O que Salomão tem em mente aqui é uma pessoa que atravessa o deserto. O deserto é muito quente durante o dia, mas ele é muito frio à noite. Todos os anos eu tenho ido a Israel. Esse ano pretendo ir lá ainda, em nome de Jesus. Não vou em caravana, mas estarei indo com a minha esposa, no tempo apropriado. O deserto é frio à noite. E se um peregrino estiver caminhando sozinho, ele morrerá de frio. Muitos já morreram. Mas se ele tiver um companheiro, a sua vida será salva. Os dois podem dormir com as costas encostadas uma na outra e assim esquentar-se durante a noite inteira. Não era somente no casal que Salomão estava pensando, mas Salomão estava pensando na travessia de um deserto. A única maneira de se aquecer sozinho é levar mais cobertores, mas isso vai aumentar muito a sua carga, vai aumentar muito o peso que você tem que carregar nas costas, né? E o que dizer da área espiritual, quando nós aplicamos isso para a área espiritual? Há um calor espiritual quando nós vivemos junto dos outros irmãos, crentes espirituais, mas quando nós ficamos sozinhos, é fácil esfriar na vida cristã. É muito fácil esfriar na vida cristã. Eu tenho dito para a igreja que eu sou pastor aqui em Newark. Eu tenho observado, às vezes, esses dias eu assisti um documentário do reino animal. E os animais que são caçados no reino animal, geralmente são aqueles que ficam para trás, né? Os leões, o animal que está caçando, que está em busca do seu alimento, ele prefere pegar um animal que ficou para trás, que se desgarrou do rebanho. Satanás não é diferente. Satanás não é diferente. É fácil esfriar na vida cristã. É fácil esfriar. E quando você esfria, você deixa de congregar. E você começa a se afastar, ficando para trás. Torna-se entorpecido para o trabalho de Deus. E alguns chegam a congelar e a morrer espiritualmente. Assim mesmo. Simplesmente porque se afastaram do ambiente. Deixaram de congregar. Deixaram de estar juntos. Mas quando esfriamos espiritualmente, você já esfriou espiritualmente alguma vez? Ou eu estou falando só com mulheres maravilhas aqui nesta live, supermen, né? Homens que não esfriam. Quando esfriamos, o calor de alguém espiritual, louvado seja Deus, pode nos aquentar. Louvado seja Deus. Essa não era a visão primária de Salomão, mas podemos fazer esta aplicação em cima desse texto e dá para você pregar lá na sua igreja. Sozinho você vai esfriar, mas se tiver alguém espiritual perto de você, ele pode nos aquentar. A oração de um obreiro, de um presbítero, de um diácono, o versículo da Bíblia compartilhado por um amigo, uma exortação que dirige o nosso coração para Deus, são algumas das centelhas que Deus usa para manter o fogo aceso. E graças a Deus pelas pessoas que nos ajudam nessa hora, né? Que um telefonema, uma live como essa, é melhor ser nós aqui juntos do que estar sozinho para estudar o livro de Eclesiastes. Aliás, talvez sozinho você nem estudaria, mas isso aqui está dando uma ignição, isso aqui está animando o seu coração para que você se dedique a outros livros da palavra de Deus. É por isso que é melhor ser dois do que um. Então, espiritualmente, tenha pessoas mais espirituais do que você andando com você. Olhe para trás e veja gente menos espiritual do que você, para você fortalecê-lo. É um princípio bíblico. Olha que lindo versículo da palavra de Deus,
que é colocado aqui por Paulo à igreja de Gálatas: se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Oh, aleluia! Bendito seja Deus. São momentos como esse que me fortalecem, que eu sinto o Espírito de Deus e que me fazem ter o desejo de estar aqui e compartilhar esse momento com você. É melhor ser dois do que um no trabalho. É melhor ser dois do que um na estrada, no caminho. E é melhor ser dois do que um quando se trata de se aquecer. Salomão estava falando do deserto e nós também estamos atravessando um deserto. Estamos a caminho da nova Canaã, de Canaã celestial. E a noite é fria. A noite é fria. E às vezes nós ficamos para trás, nós nos entristecemos por várias coisas que acontecem. Que Deus nos ajude. Nós, pastores, também esfriamos. Nós, pastores, também precisamos de pastores amigos que nos aquentam, amigos que nos confrontem, amigos que orem pela gente. Eu sou um pastor privilegiado. Antes de ontem, um dos pastores que trabalha comigo me ligou: pastor, estou ligando só para orar pelo senhor. Olha que coisa linda, que ato maravilhoso. E orou por mim em 5 minutos no telefone, pedindo que Deus cuidasse de mim, da família, da igreja. É melhor ser dois do que um. Louvado seja Deus por isso. Que você tenha alguém na sua vida que faça isso por você. E que você faça isso por alguém. Não espere que alguém faça isso por você. Comece a fazer por alguém, porque a lei da semeadura, ela funciona. Quando você começa a fazer isso por alguém, você vai colher isso. Deus vai colocar alguém na sua vida. Você já fortaleceu alguém hoje? Você já ligou para alguém? Ou compartilhou um versículo da Bíblia com alguém hoje? Faça isso, porque é melhor ser dois do que um. A igreja é especialista em matar soldados feridos. O indivíduo está precisando de ajuda e o que mais tem é pessoas que o colocam para fora. Oh, que Deus tenha misericórdia, mas Paulo diz aqui: vocês que são guiados pelo Espírito, com mansidão, ajude esse irmão nessa hora. Aí a gente entende que muita gente não é guiada pelo Espírito. Esse princípio, ele não funciona apenas na área do trabalho. Ele não funciona apenas quando se trata de caminhar. Ele não funciona quando se trata apenas de se aquecer. Em último lugar, este princípio também vale para as necessidades de vigiar e as necessidades de cuidar. Olha o que diz o versículo 12. Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas 2 pessoas juntas, versículo 12, pode se defender melhor. Se houver 3, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Oh, que coisa linda! A palavra de Deus, a gente perde muito da Bíblia por não conhecê-la melhor. Viajar sozinho era perigoso para qualquer um, tanto de dia quanto à noite. A maioria viajava em grupos para ter companhia e para segurança. Veja o que diz a Bíblia sobre Davi em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 a 17. Ele está agradecendo um amigo que interveio e salvou a vida do rei Davi. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz bem assim, lá em 2 Samuel, capítulo 21. Mais uma vez, houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. Reis também perdem forças. Reis também ficam exaustos. Isbebenode, que era descendente de um gigante, e a ponta da sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 kg. Tem uma mensagem sobre isso. Ele estava armado com uma espada nova e jurou matar Davi.
Mas Abisai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o filisteu. Então os homens de Davi exigiram: o Senhor não vai mais sair conosco para lutar, porque correr o risco, porque pode se apagar a lâmpada de Israel. Por que correr o risco de apagar a lâmpada de Israel? Olha que lindo, que texto extraordinário. Louvado seja Deus. Isbebenode tentou matar Davi, mas Abisai, louvado seja Deus, Abisai era amigo de Davi, era um dos valentes de Davi. Ele se levantou para defender Davi. Bendito seja o nome do Senhor. Hein? Que Deus levante Abisais na nossa vida, que Deus levante Abisais no nosso ministério, que Deus levante Abisais para fortalecer os casamentos. Louvado seja Deus. Seja um Abisai na vida de alguém. Se você vê alguém em perigo, um gigante se levantando para atacar o homem de Deus, uma mulher de Deus, se levante, se arme. Deus vai fazer você destro na batalha para socorrer Davi e para matar o filisteu. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, eu quase me animo a pregar aqui, mas deixa eu me segurar. Números oferecem segurança. Derrotar dois exige o esforço dobrado do que derrotar um. Portanto, às vezes, tudo o que precisamos para proteger é de uma pessoa que proteja a nossa retaguarda, assim como Abisai protegeu a Davi. Uma pessoa que seja um camarada de luta, né? E nós, falando nisso e aplicando isso para o nosso contexto, nós temos um filisteu terrível chamado Satanás, que está sempre à espreita, como um leão tentando nos devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Para enfrentar perigos espirituais, dois são muito melhores do que um. Se vivermos próximo de outros cristãos, sempre haverá alguém para estar ao nosso lado na hora da luta, para nos proteger, para lançar a lança da oração. Louvado seja Deus. Pessoas às vezes veem aquilo que nós não conseguimos ver. E a lança da oração, que é um dos 7 elementos de proteção e de ataque de um soldado romano, lá de Efésios capítulo 6, nós não vemos, mas alguém de fora vê e joga a lança da oração. Salomão, ele começa aqui nesse texto, meu Deus, o horário está passando. Salomão começa com 1, versículo 8, ele fala do homem independente. Ele passa para 2, versículo 9, mostrando que 2 é melhor do que 1. Preste atenção aqui. Primeiro ele começa com 1, ele mostra o homem independente que trabalha, mas que não trabalha sozinho, não quer ajuda, e o que ele tem ele não sabe para quem vai deixar e por que está trabalhando tanto. Então Salomão começa com 1. Aí ele passa para 2, versículo 9, ele mostra que 2 é melhor do que 1, e ele termina com 3, no versículo 12, mostrando que um cordão pode ser rompido com facilidade. 2 exigem mais força, mas se tiver 3 cordões, 3 forem trançados, dificilmente ele vai se romper. Se é melhor viajar em 2 do que sozinho, melhor ainda é viajar em 3. Bendito seja Deus. Quem são os seus companheiros de vida cristã? Quem são os seus amigos? Quem são os seus companheiros de ministério? Seus relacionamentos são fortes o bastante para ajudá-lo a crescer em Cristo? Tem alguém do seu lado mais espiritual do que você? Se você é casado, casada, você passa tempo suficiente com seu cônjuge? Você tem momentos de oração com ele, com ela? Se você convive com outros cristãos, vocês conversam sobre assuntos espirituais, se confrontam no bom sentido de um tentar fortalecer o outro? Você participa de algum grupo de estudo bíblico? Ou você está isolado, sozinho? Cuidado, você se tornará uma presa fácil para o adversário. Existe alguém a quem você presta conta sobre as suas áreas mais vulneráveis de tentação? Existe alguém
em quem você abre o seu coração para falar sobre a sua vulnerabilidade? Existe alguém no mundo que o conhece o bastante para proteger sua retaguarda através das orações? Louvado seja Deus. Se não fosse, louvado seja Deus. Eu estou aqui hoje, graças a aquelas mulheres de coque do círculo de oração que pagaram o preço, porque se dependesse dos poderosos, eu estava no inferno hoje. Os poderosos são os primeiros a jogarem pedra em você. Mas graças a Deus que existe aqueles que protegem a nossa retaguarda, que Deus levanta para cobrir a nossa retaguarda em oração. Às vezes pode estar no outro lado do mundo. Eu tenho algumas irmãs que oram por mim, louvado seja Deus, e que só Deus pode recompensá-las. Alguns dias atrás, uma foi recolhida ao Senhor e disse, meu Deus, e agora? Eu vou ter que arrumar 10 para colocar no lugar dessa irmã, porque ela orava muito por mim. Os filhos de Deus, eles não foram criados para viverem sozinhos, mas com a ajuda e o apoio dos seus irmãos e de suas irmãs em Cristo, nós somos confrontados, fortalecidos. Cada ministério da igreja, desde o trabalho mais simples até o trabalho mais sofisticado que possa haver na igreja, depende de parceria, senão não funciona. Tudo depende de ajuda. Tudo depende de ajuda. Os trabalhos que emperram, que não saem do lugar, é porque alguém está tentando fazer sozinho, não sabe trabalhar em companhia, não sabe trabalhar em equipe. Eu tenho tido experiências nessa área e vejo como algumas pessoas crescem porque compartilham, recebem ajuda, interagem com o próximo. E tenho visto pessoas não saírem do lugar porque querem fazer tudo sozinho, têm dificuldade de confiar em alguém e não saem do lugar. Mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos precisar de alguém para nos fortalecer, para nos animar, para nos aquecer, para nos levantar quando estivermos caídos, para nos ajudar a combater os perigos espirituais, para nos fazer enxergar muitas vezes aquilo que nós não enxergamos. Por isso é melhor 2 do que 1. Não espere estar em dificuldades para procurar um amigo, porque poderá ser tarde demais. Fortaleça as amizades. Para ter amigos, precisa ser amigo. Precisa gastar tempo com pessoas. Não espere que ligue para ela, ligue para ele. Não espere que procure você. É preciso ser amigo para se ter amigo. Eu falei na live de Provérbios o mês passado uma frase que eu encontrei sobre amizade, que eu nunca mais esqueci, sobre amigo. Amigo é aquele que se aproxima quando todo mundo se afasta. Este amigo é aquele que se aproxima quando todo mundo se afasta. Não espere estar em dificuldades para ter um amigo. Não espere. Arrume um amigo. Arrume um amigo. Invista na amizade. Em vez de supor que você consegue dar conta do seu ministério, da sua santificação sozinho, abra os braços para a parceria espiritual. E quando tiver oportunidade, seja amigo das pessoas, seja amigo de quem precise, seja amigo de quem está caído, seja amigo de quem estão falando mal. Estenda a mão, existe sempre 2 lados, não compre uma briga ouvindo só um dos lados, ouça o outro lado também. Não tome partido, Deus colocou você não para ser juiz, Deus colocou você para ser ajudador, para estender a mão, para aquecer quem está passando frio. Que o Espírito de Deus ministre na sua vida nessa tarde. Ao acrescentar uma 3ª dobra ao cordão, Salomão transmite a simples mensagem de que para tudo, desde o trabalho até a guerra, 3 pessoas são melhor do que 2. Se Salomão estivesse falando apenas sobre o casamento, a 3ª dobra poderia ser um intruso, a não ser que talvez ele estivesse lembrando dos filhos, que são bênção, mas fora o casamento, na maioria das situações perigosas e difíceis que enfrentamos na vida, 3 pessoas sempre são mais fortes do que 2. Isso
se aplica ainda mais se a terceira pessoa for o próprio Deus, amigo, o próprio Deus. Não estou dizendo que ele tenha pensado necessariamente em Deus aqui nesse texto, ou que seja uma das muitas passagens do Antigo Testamento que seja uma profecia messiânica se referindo a Cristo, mas eu estou afirmando para você nessa tarde que entre todos os amigos que nos dão força para a vida, Jesus é o melhor de todos. Jesus é o melhor de todos. Aleluia. Ah, se não fosse Jesus o melhor amigo. Algumas vezes eu tenho, aleluia, pelas madrugadas, pelas manhãs, eu só tenho dito, me ajude, me ajude. Eu fico às vezes 30, 40 minutos ajoelhado só dizendo, me ajude. Aleluia. E como é bom sentir o apoio, como é bom sentir a mão do Senhor. Às vezes você dobra os joelhos em fraqueza e se levanta em fortaleza. Aleluia. Jesus disse que não somos simplesmente servos, mas verdadeiramente amigos. Encontramos maior recompensa quando trabalhamos em parceria com Ele, confiando na sua graça para nos ajudar em cada tarefa difícil, pedindo a sua bênção para tudo aquilo que fazemos, a despeito das nossas fraquezas. Ele sabia que você ia desejar, mas mesmo assim Ele não desistiu de você. Aleluia! Quando nossos corações estão frios, Jesus nos abraça com seu abraço de amor para nos aquecer. Quando caímos, ele nos levanta, lembrando-nos de que nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento. E pelo poder do Espírito, ele pode nos ajudar a ficar em pé de novo. Louvado seja Deus. Quando nos encontramos em perigo desesperador, lutando contra os poderes das trevas, do inferno, Jesus nos defende, nos resgata, não só por meio de sua morte, mas também pelo meio do poder da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu me seguro às vezes para não pregar aqui, mas a coisa começa a aquecer e a gente começa a sentir a presença de Deus. O Espírito Santo faz com que a palavra logo se transforme em palavra rema. Bendito seja o Senhor. São 18 horas e 53 minutos em New Jersey. Vamos orar. Amanhã a gente continua com a bênção de Deus. Ou melhor, deixa-me orar primeiro. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, pelo aquecimento espiritual, por se sentir nesta live abraçados pelo Senhor, porque é melhor ser dois do que um. Bendito seja o teu nome. Sozinho não conseguiremos nada. O Senhor disse que sem o Senhor nada poderíamos fazer. Obrigado pela certeza da tua presença, do teu conforto, da tua amizade, da tua compreensão. Oh, o Senhor é um Deus que sabe dividir identidade de comportamento. Nem sempre o Senhor aprova o nosso comportamento, mas o Senhor nunca deixa de valorizar a nossa identidade, de investir nela e de mostrar que somos preciosos para Ti e nós Te amamos mais do que a vida. Louvado seja o Teu nome. Fortalece o coração do meu irmão, da minha irmã. Obrigado por esta live, obrigado por saber que é melhor ser dois do que um, no trabalho, na estrada, para se aquecer e nas dificuldades que a vida nos oferece. Receba a nossa gratidão em nome de Jesus.